Compre mais fundos imobiliários e menos ações, invista mais em FIIs do que ações. Eu recebi recentemente comentários assim sobre o porquê de 100% do meu patrimônio, 72 representa aqui de fundos imobiliários e 28 são aqui de ações pagadoras de dividendo. Qual é o problema disso? Muita gente enxerga problema porque eu estou muito alocado em fundos imobiliários, outras pessoas enxergam o inverso, acham que eu estou bem seguro porque eu tenho mais patrimônio em FIIs. Qual é exatamente o certo dessa história aí? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Let's go! Antes de tudo, se você já é sócio comigo de diversos fundos imobiliários, já deixa aí seu like, sua avaliação, é muito importante. Se você ainda não investe, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa jornada. No vídeo passado, nesse aqui, eu mostrei o quanto eu recebi de dividendo no mês de agosto das ações e fundos imobiliários somados. Aliás, tem até um porém, na verdade eu recebi um pouco mais do que naquele vídeo, eu vou mostrar aqui, mas assista um vídeo lá que tá bem interessante, eu mostro o movimento da minha carteira no mês de agosto. O que eu comprei, o que eu vendi, tudo que eu fiz para receber mais dividendo. Como eu mostrei naquele vídeo rumo aos 100 mil, eu falei que eu recebi 600 de dividendos. E na verdade, olha só, atualizou aqui, eu tinha recebido na verdade bem mais, não tinha contabilizado um dividendo de uma ação aqui, então eu recebi R$745 de dividendo. É o dividendo maior que eu já recebi aqui de todos os tempos. Se a gente colocar aqui, ó, se a gente for voltar para trás, não tem nem comparação, vocês podem ver que é uma escadinha aqui que vai crescendo aos poucos. Então esse de fato a gente consegue ver um salto bem considerável aqui na minha carteira de dividendos. Pulou de 369 para 745. É para mim um dividendo excepcional, eu não tenho o que reclamar desse dividendo aqui. Mas muita gente tem o que reclamar porque olha só, se a gente clicar aqui em ações, a gente consegue observar que não são todos os meses que paga e tem alguns meses que paga menos do que o mês anterior e aliás tem mês aqui que nem paga, olha só, fevereiro eu não recebi nada. Eu acho que se a gente voltar para fevereiro de 2022 eu também não recebi nada. Ou seja, eu não tenho ações aqui na minha carteira que paga no mês de fevereiro. Pode acontecer de alguma ação pagar nesse mês, mas não é o comum, pelo menos das ações que eu tenho aqui em carteira. E é daí que surgiu o porquê eu não invisto mais em fundos imobiliários do que ações, já que os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Se a gente clicar aqui nos FIIs, olha só a diferença, a gente consegue observar uma escadinha crescente. Nesse mês aqui ficou igual, porque no mês anterior os fundos pagaram um pouco mais, e aí nesse mês de agosto eu comprei um pouco mais de FII e consegui alcançar o mesmo dividendo. Mas vocês podem ver aqui, olhando para trás, segue essa mesma premissa. Alguns meses, alguns fundos pagam bastante, porque justamente eles têm que passar todo o rendimento a cada 6 meses, e aí às vezes acontece dar uma bolada assim, mas é notório aqui a escadinha vai crescendo todos os meses ao longo do ano. Mas voltando aqui para o início da minha carteira, olha só, muita gente questiona isso. Eu tenho 67 mil reais em fundos imobiliários e eu tenho aqui 25 mil em ações. Por que a minha carteira está construída dessa forma? Eu quero ir um pouquinho mais a fundo nesse vídeo aqui, falar sobre personalidade. Eu estou fazendo um curso do Pedro Calabres, envolve personalidade, os traços da nossa personalidade. Basicamente você consegue entender o porquê você faz o que você faz, o porquê você investe em determinadas classes de ativo, e a minha personalidade reflete muito a minha carteira. Eu só fui dar conta disso agora. Depois de quase 2 anos investido na bolsa, eu percebi que a minha carteira aqui reflete muito a minha personalidade. E vocês vão entender o porquê estou falando isso. Dando uma olhada inicial na carteira, a gente consegue perceber que a maior parte do meu patrimônio está investido em uma classe de ativo, que são os fundos imobiliários, que são menos voláteis, não tem tanta oscilação e também pagam dividendo mensal. Isso quer dizer o quê? Que eu prefiro ter um pouco mais de segurança e abrir um pouco mão da rentabilidade alta, que também traz consigo um grande risco. E aí que entra a parte da personalidade que eu tô falando aqui. Se você é uma pessoa que o seu traço de personalidade tem um alto grau de neuroticismo, você tem uma tendência maior em diversificar mais a sua carteira e colocar o seu patrimônio em ativos que têm menos risco. E é justamente o que acontece comigo. O que eu tô querendo dizer aqui com neuroticismo é um traço da sua personalidade que faz com que você identifique muitos perigos ao longo da sua vida, qualquer tipo de perigo, não só na bolsa de valores, perigo na vida real mesmo. E aí quando você vai dormir de noite, você fica pensando em coisas que pode acontecer de ruim. E para quem tem um alto grau de neuroticismo, você tem uma tendência aí a identificar possíveis riscos da bolsa de valores, exemplo, um fundo imobiliário falir ou uma empresa também falir. Então você tem um constante pensamento nesse sentido, o que faz com que você invista mais em ativos que são mais seguros, menos voláteis e que te traga um rendimento constante aqui. Exemplo mesmo é o fundo imobiliário. Ele oscila menos que as ações
e pagam dividendo todos os meses. Agora acho que você está entendendo onde eu quero caminhar. Diante disso, qual é o certo? Investir mais em ações ou fundos imobiliários? Ações têm uma rentabilidade maior, ela tem um potencial de valorização bem superior a um fundo imobiliário. Por outro lado, ela não paga dividendo todos os meses, tem essa oscilação que mexe bastante com quem tem esse alto grau de neuroticismo no seu traço de personalidade. Já os fundos imobiliários não oscila tanto, não tem um potencial tão grande de valorização, porém te paga dividendo todos os meses. E aqui vem um ponto primordial nesse vídeo aqui. Se você é uma pessoa que fica identificando muito risco, você enxerga potenciais de risco em várias coisas que você enxerga, e aí você vai e investe em ações, classe de ativo que tem um risco elevado, flutua bastante, você definitivamente vai sofrer mais investindo nessa classe de ativo, porque parte do seu traço de personalidade é assim, você identifica isso. Na bolsa de valores não vai ser diferente, você vai identificar esses riscos. E aí o que acontece com muitos investidores novos aqui na bolsa de valores? Perde dinheiro. Quando eles investem um valor interessante numa classe de ativo ação, por exemplo, e aí vê essa ação caindo, eles ficam desesperados, acham que vai cair muito mais, justamente pelo traço de personalidade, identificar muito perigo, eles pegam essas ações e acabam vendendo no prejuízo. Então, para você evitar esse tipo de coisa, faça igual eu. Eu conheço o meu traço de personalidade. A minha carteira se desenvolveu graças a isso. Vocês sabem aqui no canal que eu diversifico bastante a minha carteira, justamente pensando em diversos riscos. Uma coisa sobre o dólar, eu invisto lá fora, porque eu não quero que o Brasil dê errado, mas tem uma coisa dentro da minha cabeça que fala, pô, e se acontecer algo no Brasil, se der muito errado? Ah, então é melhor ter alguma coisa lá fora. Por isso que eu invisto também em dólar. Parte do meu patrimônio está lá fora. Parte do meu patrimônio está em Bitcoin. Então não siga aquele instinto de ganância de você ter uma rentabilidade super alta, só que de outro lado você vai ficar muito, mas muito com medo dos seus ativos e aí você não vai conseguir trabalhar eles direito ou segurar a ação quando ela estiver caindo. Portanto, o ponto aqui é crie uma carteira onde você se sinta confortável. E agora um ponto legal aqui, se você é bastante neurótico, tem muitos pensamentos negativos e tem medo de investir em ação, mas gostaria de investir, uma coisa que aconteceu muito, mas muito comigo aqui. Quando eu comecei a estudar investimento, eu tinha bastante medo da renda variável, porque eu falava, nossa, esse negócio oscila muito, como assim? E ao passar mais tempo estudando, me dedicando a entender o assunto, eu passei a ter menos medo da renda variável. Entendendo como ela funciona e as suas dinâmicas, fez com que eu tivesse mais coragem e mais postura de entender que vai sim variar, pode cair, pode subir e tá tudo bem, tá tranquilo, porque eu já entendo como é que funciona essa classe de ativo, eu já espero isso dela. Portanto, fica esse conselho, estude, entenda onde você vai investir, crie uma carteira onde você se sinta confortável. Não existe, galera, certo e errado. Não existe você investir 90% em ação ou 30% em fundo imobiliário. Não existe isso, não existe o certo e errado disso. Existe o seu perfil, quanto de risco você está disposto a correr. Se você investe aqui 50% em ação e 50% em Bitcoin, você está sim correndo mais risco e aí não tem certo e errado. Você só está correndo mais risco, você sabe disso? Então tá ok. Agora se uma pessoa investe apenas em fundos imobiliários, 100% em fundo imobiliário, é errado? Também não, a pessoa tem que entender o porquê ela está fazendo isso. Saiba administrar os riscos do seu patrimônio. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos trocando ideia. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais insights, mais ideias sobre esse lance da personalidade para o nosso mundo aqui de investimento. Eu estou para fazer um vídeo aqui da minha história de quando eu comecei a investir, como é que foi isso para mim, o quanto eu recebia de salário das minhas empresas e quanto eu recebo hoje. Isso também é bem legal também, porque mostra um lado da minha personalidade que fez com que eu sempre guardasse mais dinheiro. Quem geralmente tem um alto grau de neuroticismo tem uma tendência a se proteger mais dos riscos, portanto guarda um pouco mais de dinheiro. É o que eu fazia, eu guardava um dinheirinho na poupança. Essa é uma outra história, mas eu posso contar aqui pra vocês se vocês quiserem nos próximos vídeos. Vou deixar esse vídeo aqui como recomendação. Se curtiu esse vídeo aqui, de verdade mesmo, deixa o seu like aí que é muito importante, beleza? Até mais!